Vamos lá, amanhã tem Fluminense e Vasco no Maracanã. É um jogo de uma importância tripla, né? Dá para dizer, porque em primeiro lugar é um clássico, né? Que já coloca a partida num patamar diferente. Em segundo lugar, cada vez mais dá para falar que o jogo é um confronto direto, porque o Vasco saiu ali da luta contra o rebaixamento e está cada vez mais próximo da disputa por vaga na Libertadores, né? Infelizmente. Em terceiro lugar, cara, eu acho que é uma partida que vai dar um ganho de confiança para quem vencer muito grande, pensando lá no confronto, nos confrontos do final do ano pelas semifinais da Copa do Brasil, né, cara? E assim, o Vasco tá no melhor momento dele no ano, né? Eu acho que isso é indiscutível. Então eu acho que, porra, a gente dá uma paulada neles nesse momento é fundamental, né, cara? Para ajudar pelo menos a tirar esse time dessa curva de ascensão, né? Para que lá no final do ano a gente tenha mais chances de enfrentar um time que não está mais no seu auge, né? No seu melhor momento. E assim, falando em confronto contra time do Diniz, para mim é sempre muito clara qual é a melhor forma de encarar essas equipes, né? Assim, posso estar enganado, eu não fico assistindo o jogo do Vasco, né, cara? Assistir jogo do Fluminense já é martírio suficiente na minha vida. Mas, cara, o Diniz, ele tem uma forma de jogar que se repete, né? O Diniz passa longe de ser aquele estilo de treinador que adapta o seu trabalho totalmente a partir do elenco que tem, né? A gente sabe que é muito longe disso, né? É o contrário. Ele tem uma ideia ali do que ele acredita de futebol muito clara na cabeça dele e, assim, segue essa ideia até as últimas consequências. Então eu me sinto confortável em utilizar o que eu vi do Diniz nos anos dele no Fluminense como base para encarar essa partida contra o Vasco. Lógico que algumas diferenças sempre existirão, né? A situação, o contexto nunca é exatamente igual. Mas vamos lá. Para mim, a melhor forma de derrotar o dinizismo, cara, sempre vai ser buscar exercer uma pressão alta, né? Marcar com qualidade no nosso campo ofensivo, no campo defensivo do Vasco do Diniz, né? E aqui voltando ao Fluminense, né? Ao Fluminense histórico lá de 22, 23, eu vejo a trajetória desse Fluminense de uma maneira muito clara, né? Em 2022 talvez o time tenha conseguido o futebol mais consistente, né? Se a gente olhar para a pontuação do Fluminense no Campeonato Brasileiro, foi uma pontuação quase de campeão. Em 2023 o time tem a grande conquista, mas era um time que, assim, teve atuações históricas, mas era um time que não conseguia ser tão consistente, né? Porque já mostrava algumas das coisas que levariam o time à decadência, ao fim, né? À morte daquele Fluminense que foi em 2024, né? Que, aliás, foi uma morte horrível, né? Eu não tenho dúvidas de que se o Diniz não tivesse sido demitido quando foi, o Fluminense teria sido rebaixado no ano passado, né? Mas voltando aqui a essa trajetória, para mim uma coisa que marca, que é ali uma sementezinha da decadência daquele Fluminense, se apresenta já em 2022, no final de 2022, que é a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Aquele Fluminense sofre um nó tático do Vitor Pereira
na época no Corinthians, que é aquilo, o Corinthians vem para o segundo jogo para marcar no seu campo de ataque. E não é nem aquela marcação pressão maluca que assim você não consegue sustentar por um jogo inteiro, né? Era um jogo ali, uma marcação posicional, cara. De colocar os jogadores ali no campo de ataque, na nossa saída de bola, o jogo inteiro. E durante o jogo inteiro o Diniz não teve resposta, né? E se teve, não deu certo. E assim, esse tipo de dinâmica de não conseguir lidar contra equipes que marcavam com qualidade na saída de bola, né, durante longos espaços de tempo, foi algo que se repetiu ao longo do trabalho do Diniz no Fluminense, né? Em 2023, cada vez mais. Assim, um jogo para mim que se destaca muito é o jogo contra o River Plate na Argentina, né? Porque a gente lembra muito do 5-1, e tem que lembrar, né? Um jogo histórico, a goleada histórica do 5-1 no Maracanã. Mas assim, na Argentina, o River Plate meio que fez a lição de casa. Veio para pressionar o Fluminense no campo de defesa e o Fluminense mal conseguia passar do meio de campo. E perde aquele jogo, né, uma vitória do River com autoridade. Lógico que eles ficaram num saldo negativo, foram humilhados no primeiro jogo, mas no segundo jogo eles vencem ali de uma forma clara, né, porque fizeram o dever de casa, né, e vários times em 2023 impuseram derrotas ao Fluminense dessa forma. E em 2024 a coisa foi muito mais profunda, né? Porque assim, em 2023 a gente consegue a grande conquista da Libertadores muito porque o Diniz ele enxerga o problema, né? O time estava muitas vezes com dificuldade de ter presença no campo ofensivo, né? Porque não conseguia com consistência superar uma marcação no nosso campo defensivo, né? E aí o que ele faz para remendar a situação? Lança o John Kennedy, bota aquele esquema lá do 4-2-4, porque com o John Kennedy a gente tem uma capacidade maior de manter a bola no ataque, de conseguir um jogo direto ali com um jogador que conseguia manter mais a bola no ataque, né? Nas situações em que a gente conseguia tocando a bola chegar no ataque, ou até nas poucas situações em que o jogo direto, a gente recorria ao jogo direto, né? E isso deu muito certo, né? Deu muito certo. A entrada do John Kennedy no time foi decisiva, né? Por mais que na final ele tenha ficado no banco, mas assim, não preciso me alongar aqui sobre o quão decisivo o John Kennedy foi, mas não foi só individualmente, porque ele jogou muito e foi decisivo, mas também em termos táticos, né? Só que aí é aquilo, em 2024, desculpa, estava muito claro que o Diniz ia precisar encontrar uma solução mais sustentável, porque aquele 4-2-4, porra, era uma coisa de maluco também. Defensivamente deixava o time muito exposto, né? Não que o time do Diniz já naturalmente não seja exposto, né? Mas o 4-2-4 não parecia ser uma coisa sustentável, né? E aí, o que acontece em 2024? Não só o Diniz não consegue encontrar uma solução sustentável, como ele meio que ignora o problema e volta a escalar toda vez o mesmo time que tinha problema com adversários que se propunham a marcar pressão no campo de ataque, cara. E assim, o time de 2025, o de 2024, né, de novo, não teve resposta para isso. O time não conseguia passar do meio de campo. Você vê o mapa de calor do Cano, era o mapa de calor de um volante. Porque se ele não voltasse para uma posição de volante, ele não pegava na bola. Porque o time, assim, era uma epopeia para passar do meio de campo. A gente tinha que trocar 100 passes para conseguir finalmente passar do meio de campo. Parecia que o Fluminense não jogava futebol, era outro esporte, né? Era um esporte em que o objetivo era passar do meio de campo, né? Porque aqui, da mesma forma que são raras as situações em que a gente consegue fazer gols numa partida, eram raras as situações em que o time tocando bola ali passava do meio de campo e ia pro ataque,
E às vezes a saída pro ataque também não era nem um pouco produtiva, né? Tomava uma falta logo em seguida, ou voltava a bola pro campo de defesa e deixava a torcida maluca, né? Mas é isso, o time morreu sem saber como lidar com esse tipo de adversário que foi ficando cada vez mais comum a partir do momento em que isso ficava, essa dificuldade do time ficava clara para todo mundo, né? Então, assim, eu acredito que o Vasco é um time muito perigoso, cara, porque eles estão no momento de confiança em alta, e a gente sabe que os times do Diniz em confiança em alta, cara, são capazes de fazer atuações espetaculares, né? O Diniz, ele é um treinador que eu sempre enxerguei como o treinador do 8 ou 80, né? Quando dá certo, dá muito certo, e quando dá errado, assim, parece que não sobrou nada, porque é isso, ele tira tudo que tem para tirar do time, ele leva o time para o seu limite físico e psicológico, mas aí quando a coisa para de dar certo, começa a degringolar, e degringola completamente, porque não sobra mais nada fisicamente, nem mentalmente, né? Se a gente voltar ali para aquele Fluminense de 2019, que era aquele time que muitas vezes conseguia dominar as partidas, mas perdia os jogos, né? E foi um estágio parecido com o do Vasco há não muito tempo, né? O time conseguia ter um desempenho, mas não conseguia botar a bola para dentro e vencer. E isso mentalmente pro time é foda. E parece que, porra, eu posso fazer a melhor atuação aqui, dominar completamente o jogo e vou perder de qualquer forma, né? E o Vasco, eu acho que teve um momento muito perigoso na temporada, de meio que degringolar da mesma forma que o time de 2019 degringolou. Chegou um momento que parecia que não ia conseguir ganhar de ninguém, né? Porque não sobrava nada mentalmente do time. Mas, infelizmente, parece que eles conseguiram superar esse momento aí, e muito por causa de adições no elenco do Vasco, né? Chegou ali uma dupla de zaga nova, e o Ryan explodiu, né, como centroavante. E é até algo parecido com o que aconteceu na segunda passagem do Diniz, em que ele tem um Fábio na defesa ali, né, para defender, né, para realmente fazer os seus milagres, e um Cano na frente, né, em estado de graça. E assim, isso é muito importante para os trabalhos do Diniz, porque o Diniz muitas vezes é isso, fica naquela dinâmica de dominar, criar boas chances, mas não conseguir colocar para dentro. E aí, ao mesmo tempo, é um time que tem uma tendência de conceder ao adversário uma ou outra chance absurda ao longo do jogo. E aí é aquilo, que cria um bando de chancezinha, mas não converte, e aí concede uma chance absurda e toma, né? Só que aí quando você tem um goleiraço que salva a pátria na chance absurda, e você tem um centroavante que mete a bola para dentro nas chancezinhas, a coisa facilita muito pro doutor, né, pro doidão Fernando Diniz, né, cara? Então acho que assim, é um pouco disso que está acontecendo com o Vasco, né? Estão num momento muito bom. Eu não acho que a única possibilidade de derrotar o dinizismo seja aplicando um jogo de marcação alta, né? Mesmo em times, às vezes, que se fecham e contra-atacam com qualidade, os times do Diniz também são vulneráveis, né, a contra-ataques. Mas quando você dá o campo para o Diniz, a chance dele te matar também, ficar confortável e dominar o jogo completamente é muito grande. Então eu me sinto melhor buscando uma estratégia de marcação alta, mas não sei se é o que o Zubeldia vai fazer. De qualquer forma, seja buscando marcação alta ou um jogo de contra-ataques, nós temos as armas para isso, né? Serna e Canóbio marcando igual malucos no ataque ou correndo igual malucos no contra-ataque. E é aquilo, o John Kennedy se apresenta como a melhor opção para qualquer tipo de jogo, né? Seja para marcar na frente, seja para ser um homem de contra-ataque, claramente. Mas não sei se o Zubeldia vai escalar o John Kennedy de início,
né? Talvez a gente ainda tenha que se irritar um pouco mais com o Cano, até o John Kennedy ganhar a posição. Mas é aquilo, o Cano gosta muito de fazer gol no Vasco, né? A gente sabe disso. Então, seja qual for a escalação, vamos ter ali, torcer para que as coisas deem certo. É isso, saudações tricolores, grande abraço.